Você já sentiu que pede algo com o coração, mas Deus parece não ouvir? Você acorda a cada manhã esperando que hoje seja diferente, mas as circunstâncias continuam iguais. Se o seu coração já sussurrou essa frustração, você não está sozinho. Há uma diferença profunda entre o que queremos agora e o que realmente precisamos para o nosso crescimento eterno. Jesus mesmo experimentou essa tensão no Getsêmani quando orou: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Hoje você descobrirá por que Deus às vezes diz espere ou não aos nossos pedidos. Não porque Ele seja cruel, mas porque tem algo melhor preparado. Você aprenderá a discernir entre os seus desejos imediatos e as suas necessidades profundas, a transformar a sua maneira de orar e a encontrar paz mesmo quando as respostas demoram. O seu coração não erra ao desejar, mas o seu tempo pode precisar de ajuste. Deus planta anseios santos dentro de você, mas quer lhe dar muito mais do que você pode imaginar. Antes de começar, declare nos comentários: Deus, ajuda-me a desejar o que tu desejas para mim. Que essa declaração seja o seu primeiro passo para uma oração transformada e uma confiança inabalável no seu plano perfeito. Comecemos. Número 1. O seu coração não erra ao desejar. O seu coração não erra ao desejar. Muitas vezes você já sentiu culpa por ansiar algo, como se desejar fosse errado, como se Deus se incomodasse com o que há dentro de você. Mas deixe-me lhe dizer algo que talvez hoje você precise ouvir. Esses desejos não apareceram por acidente, foram plantados pelo próprio Criador. Claro, o mundo e a pressa do dia a dia distorceram essa semente, transformando o que foi dado para aproximá-lo do propósito eterno em uma urgência imediata. Mas, em essência, o seu coração guarda flores que o próprio Deus semeou, ainda que às vezes pareçam escondidas debaixo das ervas daninhas da impaciência ou da frustração. Desejar não é pecado. O problema começa quando nos agarramos com tanta força que esse desejo se torna um ídolo, um motivo de ansiedade, algo que condiciona a nossa fé. Quantas vezes acreditamos que se Deus não responde agora, então Ele não nos ouve, não nos ama ou se esqueceu de nós? E, no entanto, a palavra nos lembra com ternura: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37:4. Não se trata de apagar o que você sente, mas de alinhar os seus desejos com a sua vontade. Pense nisso como uma mesa de família. Às vezes você a vê vazia, esperando ser preenchida com comida, risos, vozes. Essa mesa vazia reflete o que a sua alma deseja, a plenitude que ainda não chegou. Mas a promessa é que Deus já tem o banquete preparado. Você olha a mesa sem nada e sente desespero, mas no céu já há planos em andamento para que ela se encha. Não é que Deus não queira lhe dar, mas Ele sabe o momento exato em que tudo deve ser servido. É normal sentir frustração quando as suas orações parecem não ser respondidas. Ninguém é tão forte a ponto de não experimentar o cansaço da espera. Talvez você até tenha se perguntado: será que estou orando errado? Será que as minhas lágrimas não importam? Mas Deus não rejeita a sua oração. Nenhuma só de suas lágrimas caiu sem ser vista. O Salmo diz que Ele guarda as suas lágrimas em seu odre como um tesouro. Isso significa que Ele conhece cada necessidade real, até mesmo aquelas que você não consegue expressar em palavras. Os anos de vida também nos ensinam que os desejos mudam. O que um jovem ansiava talvez não seja o mesmo que alguém que já viveu décadas deseja. A maturidade traz consigo anseios mais profundos: paz na família, reconciliação, saúde para desfrutar os netos, a certeza de deixar um legado. E Deus entende essa diferença. Ele não julga os seus desejos como caprichos sem sentido. Ele vê o que há no fundo da sua alma, o que realmente importa, e distingue isso do que é passageiro. Talvez hoje você mesmo se sinta nesse ponto, pedindo com fé, mas com o coração cansado, porque o que deseja ainda não chegou.
Você viu como outros recebem respostas, como outros celebram, e você ainda olha para o céu esperando. E é aí que o desespero quer entrar no seu coração. Mas ouça bem, não se desespere pelo que deseja, porque Deus tem algo melhor preparado. Às vezes, o atraso não é um castigo, é proteção. O silêncio de Deus não é abandono, é ensino. Como diz Abacuque, ainda que a visão tarde, espera-a, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. Deus quer que você reflita com honestidade sobre o que guarda no coração. Não para que se condene, não para que diga minha fé é fraca, mas para que reconheça que até mesmo o seu desejo pode ser entregue em suas mãos. Porque quando você faz isso, deixa de negociar com Deus e começa a confiar nele. O próprio Jesus, no Getsêmani, mostrou essa oração de entrega. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa oração não apagou a sua dor, mas o sustentou em paz. Então hoje quero encorajá-lo a abraçar os seus desejos, mas apresentá-los como sementes no altar de Deus. Permita que Ele arranque as ervas daninhas, que são urgência, medo, ansiedade, e que cuide das flores que são promessa, propósito e plenitude. Porque o que Ele está preparando para você sempre será melhor do que aquilo que você imagina. Agradeça pelo que já tem, mesmo que pareça pouco, porque a gratidão é a chave que abre novas portas. Viva confiante de que o Pai sabe o que você precisa antes mesmo de pedir. Se agora você sente que a sua oração caiu no vazio, não acredite nisso. No invisível, Deus já está se movendo. Não é que as suas palavras se perderam, é que estão sendo respondidas de uma maneira mais alta, mais perfeita, mais completa do que você esperava. E enquanto isso, Ele o sustenta, o abraça e lhe lembra que o seu coração não errou ao desejar. Porque você foi criado para ansiar, e quando esses desejos estão em suas mãos, sempre terminam em plenitude. Hoje, o céu lhe diz: não se desespere pelo que deseja, porque o meu plano para você é maior que a sua impaciência, mais perfeito que os seus cálculos e mais cheio de amor do que tudo o que você poderia pedir. Confie, espere e descanse, porque o que vem será melhor. Número 2. O que Deus quer lhe dar versus o que o mundo promete. O mundo em que vivemos se especializou em prometer gratificação imediata. Tudo está ao alcance de um clique. Compras online, respostas rápidas, soluções instantâneas. Mas o que chega rápido também se consome rápido e deixa aquele vazio que pede mais uma vez. É como comer fast food. Sacia no momento, acalma a ansiedade, mas pouco depois a fome volta e o corpo se sente fraco. Assim funcionam as promessas do mundo. Emocionam, entretêm, mas não nutrem. Em contrapartida, o que Deus quer lhe dar se parece mais com um banquete preparado com paciência. Leva tempo, exige espera, mas quando chega, alimenta de forma profunda e deixa marcas de fortaleza que duram para sempre. Jesus expressou isso com clareza. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Aqui está a ordem divina. O mundo lhe diz: primeiro consiga o que você quer e depois veja como encaixar na sua vida. Deus, ao contrário, inverte essa ordem. Primeiro foque no meu reino, nos meus propósitos, e o resto virá por acréscimo. Essa diferença é chave para discernir, porque o que Deus quer lhe dar não é apenas uma resposta pontual à sua necessidade, mas também caráter, maturidade, propósito eterno. Não se trata apenas de encher as suas mãos, mas de transformar o seu coração. Pense assim: o povo de Israel no deserto recebeu maná a cada dia. Deus lhes dava o suficiente para sustentá-los, mas não mais do que isso, porque estava formando a sua fé. Contudo, também lhes prometeu uma terra que manava leite e mel, um lugar de abundância que seria deles no tempo certo.
O maná era a provisão imediata, necessária para não desfalecer. Mas a terra prometida era a provisão integral, onde poderiam descansar, prosperar e herdar. Assim, Deus age com você, pode lhe dar o maná para este dia, o básico para sustentá-lo, mas sempre tenha em mente a terra prometida, aquilo que nutre em profundidade e deixa legado. A pressa humana arruína o que Deus quer aperfeiçoar. Quando tentamos forçar as coisas, acabamos obtendo algo incompleto, algo que não dura. Talvez você consiga pelas suas próprias forças, mas a satisfação evapora rápido. Por isso, o tempo de Deus não é atraso, é perfeição. O que Ele prepara vem com o selo do Eterno. Como diz o apóstolo Paulo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios 4:17. O que agora parece e espera inútil, na verdade está formando em você algo que não pode ser destruído. Não é falta de fé querer coisas boas agora. Deus sabe que você tem necessidades reais, mas é sabedoria reconhecer a ordem das prioridades. Primeiro o propósito, depois a posse. Primeiro a raiz, depois o fruto. Se você recebe antes do tempo, pode ser que não esteja pronto para sustentar. Um presente adiantado se transforma em fardo. Mas quando Deus lhe entrega o que deseja no momento oportuno, você pode desfrutar em plenitude e administrar com maturidade. No cotidiano, a diferença também se nota. O mundo lhe diz: compre mais, conquiste mais, consiga mais. Deus lhe ensina a olhar para os lírios do campo e as aves do céu, lembrando que, se Ele as alimenta, quanto mais fará por você. Mateus 6:26. A provisão divina nem sempre se manifesta em grandes milagres, mas em detalhes diários. Uma paz que acalma a sua ansiedade, uma força inesperada em meio à prova, um amigo que chega com a palavra certa. Isso também é provisão e muitas vezes vale mais do que qualquer bem material. Hoje quero convidá-lo a parar um momento e olhar para dentro de si. O que você está buscando primeiro? O imediato que acalma sua ansiedade ou o eterno que dá sentido à sua vida? Não se castigue pelos seus desejos, mas entregue-os a Deus para que Ele os ordene. Peça que Ele lhe ensine a discernir o que é pão para hoje e o que é herança para o futuro. Permita que o seu Espírito Santo organize as suas prioridades e lhe dê paz na espera. Não se esqueça disto: o imediato satisfaz por um momento, o eterno abençoa para sempre. Da próxima vez que sentir a urgência de querer tudo já, lembre-se de que Deus não é um entregador de desejos, mas um Pai que prepara o melhor para você. O seu objetivo não é apenas que você tenha o que pede, mas que seja transformado no processo. Porque no fim, o que Ele quer lhe dar sempre será maior do que o que o mundo pode lhe oferecer. E enquanto espera, confie. Não é um não, não é indiferença, é que o melhor ainda está sendo formado. Assim como um banquete requer tempo de preparo, assim a resposta de Deus está sendo cozinhada com amor, com detalhe e com excelência. E quando chegar, você compreenderá que valeu a pena ter esperado nele. Número 3. As 3 perguntas que mudam a sua oração. Quando oramos, muitas vezes chegamos com uma lista de pedidos, com um coração carregado de anseios e com a expectativa de que Deus nos dê uma resposta rápida. Mas a oração não é uma caixa de sugestões para que Deus execute o que pensamos precisar. A oração é uma conversa viva, um espaço de discernimento onde Deus também nos forma e nos ensina a ver o que realmente importa. E nesse processo, há 3 perguntas que podem transformar por completo a maneira como você ora. Não é preciso ser teólogo, não é preciso dominar termos complicados. Essas 3 perguntas são como chaves simples que abrem o cofre do seu coração e revelam se o seu desejo está em sintonia com a vontade de Deus ou se você precisa ajustar o seu foco. A primeira pergunta é: isto produz paz ou ansiedade no meu coração? Muitas vezes acreditamos que o que pedimos é bom, mas se ao orar sentimos desespero,
Se o que surge é medo de perder ou ansiedade porque não chega, isso é um sinal de que talvez não venha de Deus, mas da nossa impaciência. A paz do Senhor age como um termômetro espiritual. Paulo disse em Filipenses 4:7: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Essa paz não significa que tudo será resolvido num instante, mas sim que a sua alma pode descansar sabendo que o Pai está no controle. Se ao orar por algo o seu coração se aquieta, mesmo sem ter a resposta, é porque você está orando alinhado ao Eterno. A segunda pergunta é: isto me aproxima mais de Deus ou apenas do meu conforto? Aqui está a bússola do propósito. O mundo nos ensina a orar como se Deus fosse um caixa eletrônico de bênçãos, mas o verdadeiro propósito da oração é aproximar-nos do coração do Pai. Se o que você pede o torna mais dependente dele, mais sensível à sua voz, mais disposto a obedecer, então é um desejo que está em sintonia com o reino. Mas se o que você pede é simplesmente para ter menos desconforto, para não enfrentar processos que formam caráter, talvez a sua oração precise ser purificada. O próprio Jesus exemplificou isso em Lucas 22:42. "Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua." Não era conforto o que ele buscava, era comunhão com o Pai e o cumprimento de um propósito maior. A terceira pergunta é: a minha fé se fortalece com isto ou depende totalmente do resultado? Essa talvez seja a mais difícil, porque revela se o que pedimos se transformou numa forma de idolatria. Às vezes pensamos que sem aquele trabalho, sem aquele relacionamento, sem aquela cura, não conseguiremos continuar crendo. Mas a fé genuína não se apega ao resultado, se apega ao próprio Deus. Os 3 jovens hebreus diante da fornalha disseram com coragem: "O nosso Deus pode nos livrar da tua mão, ó Rei, e se não, ainda assim não nos prostraremos diante dos teus ídolos." Daniel 3. Essa declaração revela uma fé que não depende do que acontece, mas de quem Deus é. Perguntar a si mesmo se a sua fé depende da resposta ou se fortalece mesmo sem vê-la é um filtro poderoso para saber o que há no fundo do seu coração. Essas 3 perguntas se aplicam a qualquer área da sua vida. Pense em alguém que ora por cura. Será que esse pedido produz paz ou desespero? Aproxima mais de Deus ou apenas busca conforto? A fé depende de ver a cura agora ou continua confiando mesmo sem resposta imediata? O mesmo vale para suas finanças. Pedir aquele aumento traz paz ou ansiedade? Vai torná-lo mais generoso e dependente de Deus ou apenas mais confortável? A sua fé está no salário ou no provedor? O mesmo na família. Você deseja reconciliação porque ama como Cristo ama ou apenas para deixar de se sentir desconfortável? Essas perguntas são como um espelho. Refletem se o seu desejo vem do espírito ou da carne. Você não precisa memorizar teologias complexas para discernir. Apenas pare e aplique essas 3 chaves. Lembre-se, Deus não se incomoda com os seus desejos, mas Ele quer purificá-los para que produzam vida. Ele não pede perfeição, mas honestidade. Se ao fazer essas perguntas você descobrir que o que pede nasce da sua ansiedade, entregue. Se perceber que busca apenas conforto, deixe que Deus lhe mostre um propósito mais alto. Se notar que a sua fé depende do resultado, volte a afirmar: "Senhor, ainda que não chegue, eu confio em Ti." A prática é simples, mas poderosa. Pegue um pedido atual que está em seu coração e coloque-o sob essas 3 perguntas. Peça ao Espírito Santo que lhe mostre a verdade. E não se surpreenda se o que parecia urgente na verdade não era, e o que parecia secundário acabar sendo o essencial. Com essas ferramentas em mãos, as suas orações deixarão de ser uma lista de desejos e se transformarão em momentos de transformação. Você não orará apenas para que Deus mude as suas circunstâncias, mas para que Ele mude você em meio a elas.
E nessa transformação, você descobrirá que o melhor sempre esteve nas mãos do Pai, esperando o momento perfeito para ser entregue. Porque não se trata de se desesperar pelo que deseja, mas de confiar que Deus tem algo melhor preparado para você. Número 4. Sinais de que o seu coração precisa de purificação. O coração humano é como um poço profundo, diz Provérbios 25. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de entendimento o tirará para fora. No mais íntimo desse poço se escondem motivações, feridas e desejos que muitas vezes nem nós mesmos conseguimos enxergar. Por isso, quando nos aproximamos de Deus em oração, nem sempre o fazemos a partir da confiança, mas da carência. Oramos não porque confiamos, mas porque sentimos medo, vazio ou comparação. Reconhecer isso não é nos condenar, é o primeiro passo para a cura, porque somente o que é trazido à luz pode ser transformado. Um dos sinais mais claros de que o nosso coração precisa de purificação é quando a urgência toma conta da nossa alma a ponto de roubar a nossa paz. Talvez o que pedimos tenha se tornado tão importante que já não dormimos tranquilos. A ansiedade nos consome e sentimos que, se não chegar logo, a nossa vida não terá sentido. Essa urgência que rouba o sono é um sintoma de que colocamos o nosso desejo no lugar de Deus. Jesus disse em João 14:27, Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se a sua oração não produz paz, mas desespero, é um sinal de que você precisa entregá-la nas mãos do Pai e permitir que Ele a purifique. Outro sinal é a comparação constante com as bênçãos alheias. Talvez você olhe para os que estão ao seu redor e pense, por que eles sim e eu não? Porque Deus responde a outros e me deixa esperando. Esse pensamento nasce de uma ferida não curada, de sentir que você não é suficiente ou de acreditar que Deus tem favoritos. Mas a verdade é que cada um tem um processo diferente e a fidelidade de Deus não depende de estatísticas humanas. O Salmo 73:2 confessa, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Esse salmo mostra que a comparação pode desviar o coração, levando-o a orar a partir da inveja e não da confiança. Quando a sua oração se alimenta do que outros têm e você não, é hora de pedir que o Senhor purifique as suas motivações. Também é um sinal quando a oração se torna uma súplica desesperada e repetitiva, mais parecida com um eco de ansiedade do que com uma conversa com Deus. Claro que podemos insistir na oração, o próprio Jesus ensinou a perseverar. Mas uma coisa é perseverar com fé, e outra é repetir com desespero, como se muitas palavras obrigassem Deus a responder. Jesus advertiu em Mateus 6:7, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Se a sua oração se torna um lamento obsessivo, cheio de medo e sem descanso, é um sinal de que o seu coração precisa de purificação, porque a fé foi contaminada pelo desespero. Outro sinal ainda mais profundo é quando, ao não ver resposta, nasce em você ira ou afastamento de Deus. Talvez você sinta que Ele não o ouve, que o deixou sozinho, e pouco a pouco deixe de orar, de congregar, de ler a palavra. Essa reação mostra que você não estava confiando em Deus em si, mas em um resultado esperado. Jeremias 17:9 diz com clareza, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Um coração ferido se engana, acreditando que Deus é injusto, quando na verdade o Pai continua agindo em silêncio. Se você percebe que as suas emoções o afastam dele em vez de aproximá-lo, esse é o maior sinal de que precisa render a sua ferida em oração para ser curado. Imagine um médico colocando um estetoscópio sobre o seu peito. Ele ouve o ritmo do coração,
não para condenar você, mas para detectar o que está fora de ordem e ajudá-lo a curar. Assim, Deus age conosco. Os seus instrumentos revelam o que os nossos olhos não veem, as motivações ocultas, as feridas que distorcem as nossas orações, os desejos que se tornaram ídolos disfarçados. Reconhecer esses sinais não é fracasso, é coragem espiritual. O Espírito Santo não mostra o que está errado para afundar você em culpa, mas para conduzi-lo à cura. O Salmo 147:3 diz: sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Por isso hoje eu o convido a fazer um exame honesto das suas motivações. Pergunte a si mesmo: estou orando a partir da confiança ou da carência? Os meus desejos nascem do amor ou do medo? Este pedido me aproxima do coração de Deus ou me afasta dele? Você não precisa se castigar pelo que descobrir. O que Deus busca não é perfeição, mas um coração disposto a ser curado. A graça de Cristo é suficiente para cobrir a sua fraqueza e iniciar um processo de transformação desde o mais profundo. Se você se viu refletido em algum desses sinais, não desanime. O reconhecimento é o início de um caminho de restauração. E a boa notícia é que Deus não rejeita quem vem com um coração sincero. Pelo contrário, Ele promete limpar, renovar e transformar o que parecia perdido. Hoje é a sua oportunidade de dizer: Senhor, purifica os meus desejos, ordena as minhas prioridades e cura as minhas feridas, porque quero orar a partir da confiança e não do desespero. E quando você fizer isso, descobrirá que não precisa se desesperar pelo que deseja, porque o que Deus tem preparado sempre é melhor, mais perfeito e mais eterno do que o seu coração poderia imaginar. Número 5. Como mudar sua maneira de orar? Mudar nossa maneira de orar é como permitir que Deus pegue um bloco de pedra bruta e, com paciência, o transforme em uma obra de arte. Muitas vezes nos aproximamos dele com um coração que clama: dá-me, dá-me, dá-me. E não é errado reconhecer nossas necessidades, porque somos filhos necessitados diante de um Pai generoso. Mas a oração madura não fica apenas no imediato. Ela busca algo mais profundo. Senhor, transforma-me, faz-me mais semelhante a Ti, mesmo enquanto espero. Essa é a oração que realmente abre o céu, porque não se centra apenas no que eu quero, mas no que Deus quer fazer em minha vida. O primeiro passo é nomear o desejo com honestidade. Jesus, no Getsêmani, mostrou isso claramente quando disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Lucas 22:42. Ele não escondeu sua dor, não disfarçou sua angústia, a expressou diante do Pai. Você também precisa aprender a ser honesto com o que anseia. Saúde, reconciliação, estabilidade financeira, paz no seu lar. Nomear o que você carrega dentro não o torna fraco, o torna humano diante de Deus. O problema não é reconhecer o desejo, o problema é ficar preso a ele sem deixar que Deus o purifique. O segundo passo é filtrar esse desejo pela Escritura. Aqui é onde a palavra atua como um espelho e como um filtro. Se o que você pede contradiz o que a Bíblia ensina, então não vem do Espírito. Mas se o que você anseia está em harmonia com princípios divinos, então você pode orar com confiança. Por exemplo, se você ora por provisão, lembre-se de Mateus 6:26. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Essa promessa lhe dá a certeza de que seu pedido de provisão não é apenas legítimo, mas respaldado pelo caráter de Deus. Filtrar seus desejos pela Escritura garante que você não está pedindo apenas a partir da carne, mas em sintonia com o Eterno. O terceiro passo é reescrever seu pedido focando no caráter e no propósito, não apenas na circunstância. Aqui está a chave da transformação. Paulo pediu em várias ocasiões que o Senhor tirasse dele o que chamou de espinho na carne. Mas em 2 aos Coríntios 12:9 recebeu outra resposta.
A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo passou de orar, tira de mim, a orar, usa para a tua glória. Essa mudança é o coração da oração madura. Em vez de pedir apenas, Senhor, dá-me trabalho, ore. Senhor, dá-me um coração diligente, ajuda-me a ser íntegro para que onde quer que eu esteja, reflita a tua glória. Em vez de dizer, Senhor, muda a minha família, ore. Senhor, transforma-me para amar como tu amas e ser instrumento de reconciliação. Ao reescrever sua petição, você passa do superficial ao profundo, do imediato ao eterno. O quarto passo é acrescentar uma cláusula de rendição genuína. Não como uma frase repetida de memória, mas como um ato real do coração. Jesus, no Getsêmani, depois de nomear seu desejo, terminou dizendo, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Esse, não se faça a minha vontade, não era um simples formalismo. Era entrega absoluta. E quando você ora da mesma maneira, deixa de negociar com Deus e começa a confiar nele. Romanos 12:2 confirma isso. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A rendição abre a porta para essa vontade boa, agradável e perfeita, ainda que no início você não a compreenda por completo. Talvez pareça complicado mudar sua maneira de orar, mas na verdade é um exercício simples que se fortalece com a prática diária. Pense em um escultor. Ele não transforma o bloco de pedra em um só golpe, mas com pequenos e precisos toques, dia após dia. Assim é a oração transformada. Cada vez que você ora com honestidade, filtra pela palavra, reescreve seu pedido em chave de propósito e encerra com rendição genuína, está permitindo que o Mestre esculpa seu coração e, pouco a pouco, o que era ansiedade se converte em confiança. O que era exigência se converte em adoração. O que era desespero se converte em esperança. Quero encorajá-lo a pegar agora mesmo um pedido concreto da sua vida e colocá-lo nesse processo. Escreva-o em um papel ou em seu coração. Primeiro, nomeie-o com sinceridade. Depois, busque uma passagem bíblica que fale sobre ele. Em seguida, reescreva-o focando no que Deus quer formar em você, não apenas no que você deseja receber. E, finalmente, entregue-o ao Senhor dizendo, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Esse simples exercício pode mudar não apenas a sua oração, mas a sua vida inteira. Mudar como você ora é um treinamento que o prepara para viver com maturidade espiritual. Você já não orará apenas para que Deus lhe dê o que deseja, mas para que Ele o transforme no processo. E quando você aprende a orar dessa maneira, mesmo que a resposta demore, seu coração permanece em paz, porque você entende que o melhor não é que seus planos se cumpram, mas que a perfeita vontade de Deus se realize em você. E ali, nesse lugar de rendição, cumpre-se a promessa de que você não precisa se desesperar pelo que deseja, porque Deus tem preparado algo muito melhor, algo que supera o seu entendimento e que permanecerá para sempre. Número 6. A arte sagrada de soltar o controle. Render o controle não é um ato de derrota, é um ato de amor e confiança. Muitas vezes pensamos que soltar significa perder, como se Deus estivesse tirando de nossas mãos o pouco que temos. Mas a rendição não é renúncia ao que é valioso, é confiar que o teu Pai Celestial administra melhor a tua vida do que você mesmo poderia fazê-lo. Jesus mostrou isso no Getsêmani, naquele momento tão humano e tão divino ao mesmo tempo. Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Não foi um gesto de resignação, mas de entrega ativa. Ele sabia que o Pai tinha um propósito maior por trás daquele sofrimento e, por isso, pôde soltar o controle em confiança. Quando você decide render, deixa a carga impossível de controlar os resultados.
Essa carga que muitas vezes te rouba o sono, que enche a sua mente de cenários, que te desgasta na ansiedade do "e se não sair como eu quero?" A rendição te liberta desse peso. É como uma criança que solta um balão no ar. No começo, pode doer deixá-lo ir, mas ao vê-lo subir, entende que está alcançando alturas que ele mesmo nunca poderia dar. Assim acontece quando você solta o controle. O que parecia perda se transforma em liberdade, porque já não está em suas mãos limitadas, mas nas mãos eternas do Pai. A Escritura nos dá um exemplo poderoso na história de Abraão. Deus pediu que ele entregasse Isaque, o filho da promessa. Para Abraão era impensável, mas ele obedeceu. E naquele monte, enquanto se dispunha a soltar o que mais amava, Deus revelou algo maior. Não queria tirar o filho, queria mostrar que ele mesmo era a verdadeira provisão. Ali apareceu o carneiro. Ali, Deus se revelou como Jeová Jiré, o Senhor que provê. O que parecia perda resultou em um ato de fé que abriu caminho para uma bênção eterna. Assim é a rendição. Nunca termina no vazio. Sempre abre espaço para que Deus mostre algo melhor, algo mais alto do que você podia imaginar. É importante compreender que entregar não significa que já não te importe. Muitas pessoas acreditam que, se soltarem, estarão dizendo: "Já não me interessa, deixo completamente de lado." Mas não. Render significa confiar. Entregar a sua saúde, sua família, seu futuro, seus sonhos, não é deixar de amá-los. É reconhecer que Deus os ama mais do que você e sabe administrá-los melhor. Essa é a confiança filial, a confiança do filho que sabe que seu pai é bom. E essa confiança é mais poderosa do que qualquer exigência, porque quando você exige, limita a Deus a sua expectativa. Quando você confia, abre espaço para que Ele atue com o inesperadamente melhor. Jesus nos ensinou que render-se não é passividade. Ele não cruzou os braços dizendo: "Bom, que aconteça o que tiver que acontecer." Não. Ele se levantou da oração, enfrentou os que vinham prendê-lo, abraçou a cruz e a carregou até o fim. A rendição ativa é assim. Você continua caminhando, continua cumprindo o que está em suas mãos, mas deixa o resultado nas mãos do Pai. A diferença é que já não carrega o peso de querer controlar cada detalhe, mas confia que o teu Pai já está agindo mesmo que você não veja. Talvez hoje você tenha dificuldade em soltar porque pensa: "Se eu não controlar, vai se perder, vai se destruir, vai escapar das minhas mãos." Mas a verdade é que enquanto você tenta sustentar com sua força limitada, Deus já o tem assegurado em seus planos eternos. Ao soltar, você não perde, ao soltar, você recebe. Ao deixar ir, você dá espaço para que entre o novo, o perfeito, o melhor que Deus já havia preparado para você antes mesmo de você pedir. Render-se também significa descansar. Diz o Salmo 127:1. "Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela." Não importa quanto esforço você coloque, se o Senhor não estiver no centro, você terminará exausto. Mas se você render tudo a Ele, pode descansar em paz, sabendo que aquele que guarda não dorme, que aquele que constrói tem planos melhores que os seus, e que nada do que você deposita em suas mãos será desperdiçado. Eu te convido hoje a praticar a arte sagrada de soltar o controle. Pegue aquele pedido que você tem repetido há tanto tempo, esse peso que já não consegue carregar, e entregue com uma oração sincera. "Pai, eu te entrego isso e me comprometo a não retomar o controle. Creio que a tua vontade é boa, agradável e perfeita, ainda que eu não a entenda agora." E cada vez que a ansiedade quiser devolver essa carga, lembre-se de que já não te pertence. Você a colocou no altar, e no altar ela permanece. A rendição não é o fim da sua história, é o início da liberdade. Não é um sinal de fraqueza, mas de confiança madura.
É o passo que te leva a experimentar que não precisa se desesperar pelo que deseja, porque nas mãos de Deus sempre haverá algo melhor preparado. E enquanto você solta, Ele já está preparando a surpresa da sua provisão perfeita. Uma vez que aprendemos a entregar, o coração encontra paz na espera. E ali surge a pergunta: o que fazer enquanto esperamos? Essa será a próxima lição que Deus quer nos ensinar. Número 7. A espera como universidade da alma. A espera é uma das escolas mais profundas que Deus desenhou para a alma. Não se trata de um tempo vazio, nem de um castigo disfarçado, mas de uma universidade espiritual onde o Mestre Eterno forma em nós o que de outra maneira não aprenderíamos. O ser humano costuma pensar que esperar é perder tempo, mas nas mãos de Deus, a espera nunca é desperdício. Cada dia, cada silêncio e cada atraso tem um propósito divino que molda o caráter e fortalece a fé. Isaías 40:31 confirma: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. A espera em Deus não enfraquece, pelo contrário, renova. Olhemos para José, aquele jovem que recebeu um sonho de grandeza quando ainda era apenas um rapaz. Seus irmãos o rejeitaram, foi vendido como escravo e passou anos em prisões injustas. O sonho de Deus estava ali, mas parecia enterrado sob a injustiça e o esquecimento. Contudo, aquele tempo de espera foi a oficina onde o seu caráter foi formado. No Egito, aprendeu administração, na prisão aprendeu paciência e no silêncio aprendeu a depender de Deus. Assim, quando chegou o momento de estar no palácio, já não era o mesmo jovem arrogante de antes, mas um homem preparado para governar com sabedoria e misericórdia. Se José tivesse chegado ao poder sem esse processo, a bênção o teria destruído. Mas como Deus o trabalhou na espera, a bênção o fortaleceu. Davi viveu algo semelhante. Foi ungido como rei sendo apenas um pastor de ovelhas, mas se passaram anos antes que se sentasse no trono. Nesse meio tempo, precisou fugir, esconder-se em cavernas, aprender a depender de amigos e a sustentar-se na fé. Ali, em meio à perseguição, nasceu o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A espera entre a unção e o reinado não foi perda, foi formação. Deus não estava castigando Davi, estava preparando-o para que pudesse governar com um coração conforme o seu. E quando chegou ao trono, levava consigo não apenas a unção, mas a maturidade para sustentá-la. A espera é como uma academia espiritual. Numa academia, os músculos se fortalecem não pelo conforto, mas pela resistência. É a carga repetida, o esforço constante que gera crescimento. Da mesma forma, a fé, a paciência e a perseverança se desenvolvem sob o peso da espera. Cada dia sem resposta é como mais uma repetição que fortalece os seus músculos espirituais. E ainda que doa, ainda que queime, ainda que você sinta que não pode mais, Deus está formando em você uma fortaleza que será necessária para sustentar o que vem. Israel viveu 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida. Não foi porque Deus não pudesse levá-los de imediato. Do Egito a Canaã poderiam chegar em poucos dias. Mas Deus sabia que ainda pensavam como escravos, e um povo com mentalidade de escravidão não pode desfrutar de uma terra de liberdade. A espera no deserto foi a universidade onde aprenderam a confiar no maná diário, a depender da nuvem e da coluna de fogo, a receber leis que formassem identidade. O deserto não foi perda, foi formação. E o mesmo acontece com você. Se a promessa demora, é porque Deus está trabalhando no seu interior para que, quando você a alcance, não a perca por falta de maturidade. Talvez você mesmo tenha pensado: já esperei demais, não aguento mais. Será que Deus me esqueceu? Mas quero lembrar-lhe hoje que a demora não é esquecimento. Deus nunca se atrasa, o seu tempo é perfeito.
O que para você parece tardança, em seu calendário, é preparação. Ele sabe o momento exato em que o seu coração estará pronto e as circunstâncias alinhadas para receber o melhor. E se você tem esperado muito, é porque o que vem é grande. A espera também revela o que há no coração. Alguns se amarguram, outros se desesperam, mas aqueles que confiam descobrem alegria no meio do processo. Abacuque 3,17 expressa: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Alegria na espera não nasce de ver a resposta, mas de conhecer o Deus que promete. Por isso, hoje quero animar você a ver a sua espera não como um corredor escuro, mas como uma sala de aula divina. Pergunte-se, o que Deus está formando em mim neste tempo? Talvez paciência, talvez fé, talvez humildade, talvez dependência total dele. Cada dia de espera é uma lição que o Mestre está escrevendo em seu coração. E quando o exame final chegar, você estará preparado para se formar e receber a promessa. Se hoje você está no meio de um tempo longo, não se desespere. Deus lhe diz, não se desespere pelo que deseja, eu tenho algo melhor preparado. A espera é parte desse melhor. É a oficina onde sua alma se fortalece, a academia onde sua fé se exercita, a universidade onde seu caráter é moldado. E quando a promessa chegar, você entenderá que cada minuto de espera valeu a pena, porque não apenas recebeu o que pedia, mas no caminho tornou-se a pessoa que Deus sonhou que você fosse. Quando você compreende a espera como formação, o seu coração deixa a murmuração e abraça a esperança. E então surge a pergunta: como me sustentar nesse processo? É aí que Deus nos dá ferramentas práticas para viver com firmeza enquanto a promessa não chega. Número 8. Ferramentas práticas para esperar com esperança. Esperar em Deus não significa ficar de braços cruzados até que algo aconteça. A espera no reino é sempre ativa, sempre formativa. Mas, para atravessá-la sem se desesperar, você precisa de ferramentas práticas que sustentem a sua fé dia após dia. Como um carpinteiro que tem uma caixa cheia de instrumentos e sabe qual usar para cada necessidade, Deus também coloca ao seu alcance recursos concretos para que você não desanime enquanto a promessa não chega. Não são atos heróicos, são hábitos simples, pequenos passos que, repetidos com constância, constroem uma resistência espiritual sólida. Uma dessas ferramentas é o diário de providências. A cada dia, por menor que pareça, Deus faz algo a seu favor. Uma palavra que o anima, uma pessoa que aparece no momento oportuno, uma necessidade que é suprida de forma inesperada. Escrever esses sinais da fidelidade divina é como ir guardando pedras de memória, como fez Israel depois de atravessar o Jordão, quando Deus lhes ordenou levantar um altar de 12 pedras para que as futuras gerações se lembrassem do seu poder. Ao registrar as bênçãos diárias, o seu coração se treina para reconhecer que Deus está agindo, mesmo quando a grande resposta ainda não chegou. E quando a dúvida tentar lhe dizer que você não vê nada, abrirá o seu caderno e verá que a graça de Deus esteve com você por todo o caminho. Outra ferramenta poderosa é a gratidão antecipada. Não apenas agradecer pelo que já tem, mas também pelo que ainda não vê. Isso não é auto-engano, é fé. Paulo escreveu em 1 aos Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão abre a porta da fé, porque quando você agradece de antemão, o seu coração se alinha com a confiança de que Deus cumprirá o que prometeu. Comece cada dia dizendo: Senhor, obrigado pelo que já fizeste e obrigado pelo que sei que farás, mesmo que eu ainda não veja. Essa gratidão antecipada muda a sua perspectiva da ansiedade para a esperança. Também existe a ferramenta do serviço durante a espera. Muitas vezes, quando estamos esperando, nos fechamos em nós mesmos e pensamos que ninguém entende o que sentimos.
mas há poder em servir aos outros enquanto você mesmo espera. A viúva de Sarepta tinha apenas um pouco de farinha e azeite, mas, ao compartilhar com o profeta Elias, viu a sua provisão se multiplicar. 1 aos Reis 17. Da mesma forma, quando você decide abençoar alguém que passa por uma situação parecida com a sua fé se fortalece. Servir não apenas ajuda o próximo, também lembra você de que Deus não o esqueceu e que a sua vida continua sendo instrumento de bênção, mesmo na escassez. A quarta ferramenta é a comunidade de fé. A espera se torna insuportável quando tentamos carregá-la sozinhos. Mas a Bíblia diz em Gálatas 6:2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Você precisa abrir o coração para irmãos e irmãs maduros na fé que possam orar com você, encorajá-lo e lembrá-lo da fidelidade de Deus. Compartilhar a sua carga com a comunidade não o torna fraco, mas parte do desígnio do reino. Porque ninguém espera sozinho na família de Cristo. Juntos, podemos nos sustentar até que venha o cumprimento. Talvez você pense, não sou super espiritual, não consigo orar horas nem ler capítulos inteiros todos os dias. Deixe-me dizer que você não precisa de façanhas heróicas. O que sustenta a fé não são grandes esforços de vez em quando, mas hábitos pequenos e constantes. Escrever uma linha de gratidão a cada dia, dedicar 5 minutos para servir alguém, enviar uma mensagem de ânimo, compartilhar uma carga com a sua comunidade. Essas práticas simples mantêm a esperança acesa. São como o azeite na lâmpada das virgens prudentes. Aparentemente pouca coisa, mas suficiente para manter a luz brilhando até que chegue o noivo. Coloque essas ferramentas em prática e verá como o seu coração se fortalece no meio da espera. Escolha uma nesta semana. Comece o seu diário de providências. Pratique a gratidão antecipada. Sirva alguém em necessidade ou busque compartilhar a sua carga com um irmão na fé. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Basta começar com um hábito e mantê-lo. Com o tempo, esses pequenos atos se transformam em pilares que sustentam a sua esperança. Deus nunca desperdiça a espera. E quando você decide atravessá-la com essas disciplinas, não apenas sobrevive, mas floresce no meio do processo. Cada gratidão escrita, cada ato de serviço, cada conversa com a sua comunidade é semente que um dia dará fruto. Não se desespere pelo que deseja. Use as ferramentas que o Senhor lhe deu, porque elas o sustentarão até que chegue o melhor que Ele já preparou. Com ferramentas em mãos, o seu coração aprende a resistir e a esperar com esperança. Mas há momentos em que a resposta não tarda, e sim vem clara e definitiva, um não da parte de Deus. E ali também há amor, porque até as suas negativas são expressões de cuidado paternal. Essa é a próxima lição que precisamos abraçar. Número 9. Quando Deus diz não por amor. Quando Deus diz não, o nosso coração costuma senti-lo como um golpe, como um fechamento doloroso que não entendemos. Perguntamos por quê. Se Ele tem todo o poder para conceder o que pedimos, escolhe negar. No entanto, o que muitas vezes interpretamos como rejeição ou silêncio é, na verdade, a forma mais profunda de amor paternal. O não de Deus nunca é cruel, nunca é arbitrário, está sempre cheio de propósito e cuidado. O Salmo 84:11 assegura: o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Nenhum bem negará aos que andam em retidão. Se Ele retém algo, não é porque o negue para sempre, mas porque está guardando algo melhor ou protegendo você de um dano que ainda não consegue ver. Pense em um pai que diz ao seu filho pequeno: você não pode brincar com essa faca. A criança chora, esperneia, não entende a decisão, porque só vê o objeto brilhante que deseja ter em suas mãos. Mas o pai, com um olhar mais amplo, sabe que aquele não é amor, porque está evitando um ferimento. Assim acontece com Deus. Quando Ele nos diz não, ainda que doa,
O faz porque sua visão eterna enxerga o que a nossa não alcança. O que pedimos poderia nos ferir, nos tirar do foco ou até mesmo nos afastar dele. O não divino é, na verdade, um muro de proteção que nos guarda de cair em precipícios que não conseguimos distinguir. O apóstolo Paulo viveu isso em sua própria carne. Ele orou fervorosamente para que Deus retirasse aquilo que chamou de espinho na carne. Houve clamor, houve insistência, houve fé. Mas a resposta do céu foi um rotundo não. Em vez de retirar o espinho, o Senhor lhe falou com ternura e firmeza: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 aos Coríntios 12:9. Paulo aprendeu a agradecer por esse não, porque compreendeu que por trás havia um sim muito maior. O sim à graça que sustenta, o sim ao poder que se aperfeiçoa no fraco, o sim a uma intimidade mais profunda com Deus. O que parecia uma negativa foi, na verdade, a chave de uma revelação transformadora. O não de Deus também pode ser uma porta fechada para evitar tragédias futuras. Às vezes, desejamos um relacionamento, um projeto, uma oportunidade e não entendemos por que tudo se frustra. Choramos como se a vida tivesse parado ali, mas com o passar dos anos, olhamos para trás e dizemos: obrigado, Senhor, por não ter me permitido aquilo. O que em um momento sentimos como perda, hoje entendemos como proteção. Aquela pessoa, aquele lugar, aquele caminho não faziam parte do que Deus havia planejado para nós. E o seu não se tornou o terreno onde floresceu uma bênção maior. Um exemplo bíblico marcante é o de Moisés. Depois de guiar o povo durante 40 anos, Deus lhe disse que não entraria na terra prometida. Para Moisés, aquele não foi uma dor pessoal enorme. Mas esse limite não era um castigo vazio, e sim parte de um propósito geracional. Josué deveria guiar a nova geração, e Moisés deveria terminar sua carreira com honra em outro monte, vendo de longe a fidelidade de Deus cumprida. O seu não pessoal abriu caminho para o sim de toda uma nação que entraria na herança. Muitas vezes, os nãos que recebemos não são apenas para nós, mas peças de um plano maior que abençoará outros. É importante aprender a agradecer até mesmo pelos nãos. Olhe para o seu passado e lembre-se daquelas coisas que você pediu com todo o coração e Deus não concedeu. Hoje você entende que se Ele tivesse feito, sua vida teria tomado um rumo errado. Aquele namoro que não prosperou, aquele trabalho que nunca chegou, aquela viagem que não aconteceu. Agora você pode ver que, por trás da negativa, havia um amor cuidadoso. Agradecer por esses nãos cura feridas e muda a perspectiva, porque você reconhece que a mão do seu Pai estava guardando você mesmo quando não entendia. Se Deus lhe disse não em algo que você considerava vital, quero que escute a sua voz hoje. Filho, filha, não é porque não te amo, é porque te amo demais para deixar você ter algo que te faria mal. Não é porque não te ouvi, é porque ouvi além das suas palavras e vi o que realmente você precisa. O não de Deus sempre contém um sim escondido. O sim à sua proteção, o sim à sua formação, o sim a um propósito maior que você ainda não entende. Hoje quero convidar você a um exercício espiritual. Pense em um não do passado, identifique-o e agradeça a Deus pela proteção que ele representou. Pode ser que ainda doa um pouco, mas ao agradecê-lo, você o reenquadra como um ato de amor. Esse ato abrirá o seu coração para receber com mais confiança o que Deus tiver preparado, seja sim ou seja não, porque você sabe que em ambas as respostas está a sua fidelidade. Quando você aceita os seus nãos como amor, o seu coração deixa de se ressentir e começa a bater diferente. Já não carrega a frustração, mas a confiança. Já não olha o futuro com medo, mas com expectativa. Porque, embora o não seja claro, o amor por trás é ainda maior.
E com essa certeza, a esperança se renova, lembrando você de que se hoje Deus diz não, é porque está preparando um sim muito mais glorioso para amanhã. Número 10. Quando o seu coração pulsa no ritmo do dele. Quando o seu coração começa a pulsar no ritmo do coração de Deus, algo profundo acontece dentro de você. Já não se trata apenas do que você quer, mas do que Ele quer para você. E embora muitas vezes pensemos que nos alinhar à sua vontade é um esforço cansativo, a verdade é que isso acontece de maneira natural quando permanecemos em sua presença. O Salmo 37:4 declara com simplicidade e poder: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A chave não é perseguir os pedidos, mas o deleite. Quando você se deleita nele, os seus desejos se transformam até refletirem a própria vontade dele. É como acontece com dois diapasões. Quando um começa a vibrar e o outro está perto, inevitavelmente entra em sintonia. Assim é o nosso coração com Deus. Você não precisa forçar o alinhamento, não precisa lutar para que os seus pensamentos mudem de um dia para o outro. Basta se aproximar, permanecer em sua presença. O simples fato de estar perto do seu pulsar acaba fazendo com que o seu se ajuste ao dele. O que antes parecia impossível, deixar um desejo egoísta, soltar um capricho, purificar uma motivação, começa a acontecer como fruto da comunhão, não do esforço. Uma das práticas que mais purifica as nossas motivações é aprender a estar diante de Deus sem agenda. Muitas vezes chegamos à oração com listas, com pedidos, com planos, e isso é bom, porque somos filhos que conversam com o Pai. Mas também precisamos aprender a ficar quietos, simplesmente desfrutando da sua companhia. É nesses momentos de silêncio, de contemplação, que o nosso coração se limpa. Ali, o que parecia urgente perde força, e o que é eterno ganha prioridade. Nessa quietude, Deus organiza os desejos e coloca em nós novos anseios que nem sabíamos que precisávamos. A adoração é outra chave poderosa que realinha sem esforço. Quando você canta, quando levanta as mãos, quando expressa o seu amor a Deus, algo muda dentro de você. O Espírito Santo começa a ordenar as suas prioridades. De repente, aquilo que parecia tão necessário deixa de ocupar o centro do seu coração e Cristo volta a ocupar o trono. A adoração é como um rio que lava, que arrasta o que sobra e deixa apenas o essencial. É por isso que muitas vezes, depois de um tempo de louvor sincero, já não pedimos o mesmo que no início. O que pedimos se ajusta mais ao caráter de Deus e ao seu propósito. Pense no apóstolo João reclinado no peito de Jesus durante a última ceia. Esse gesto de intimidade produziu revelação. Enquanto outros discutiam quem o trairia, João estava tão perto que pôde ouvir o pulsar do Mestre. Essa proximidade o transformou em alguém capaz de escrever as cartas e o evangelho mais cheios de amor. A intimidade com Cristo não muda apenas a sua mente, muda o seu coração. E nessa proximidade, os desejos de Deus começam a se tornar os seus. O que Ele quer para você passa a ser o que você mesmo anseia. Talvez você pergunte: como sei se os meus desejos já estão alinhados com os de Deus? A resposta está em observar os frutos. Quando o que você deseja produz paz e não ansiedade, quando o que você anseia fortalece a sua fé e não o afasta da oração, quando as suas motivações deixam de girar em torno da sua própria comodidade e passam a girar em torno da glória dele, então o seu coração está vibrando no mesmo tom que o do seu Pai. É como se o Espírito dentro de você dissesse: isto é o que quero para você, e agora você também deseja. A prática concreta para avançar nesse alinhamento é dedicar um tempo diário à presença de Deus sem pedir nada. Você não precisa de horas, até mesmo 15 minutos de silêncio intencional podem fazer diferença. Diga: Senhor, aqui estou, não para pedir, mas para te ouvir e me deleitar em ti.
Aos poucos, você verá como as suas orações começam a mudar de tom. Já não serão uma lista de exigências, mas conversas cheias de confiança. E aquilo que um dia você pedia com ansiedade, você entregará com paz, sabendo que, se não vem dele, você não precisa, e se vem dele, chegará no tempo perfeito. À medida que o seu coração se alinha, você descobre que o desespero desaparece. O que antes lhe impacientava, agora se torna oportunidade de esperar em paz. O que antes parecia ausência de resposta, agora você interpreta como um tempo de formação. E essa transformação não nasce de você, mas do Espírito Santo que age em você à medida que você permanece na presença do Pai. Portanto, não se desespere pelo que deseja. Permita que o seu coração se aproxime do dele e ouça o seu pulsar. Você descobrirá que o que Deus quer para você é muito maior e muito mais puro do que aquilo que você mesmo imaginava. E quando o seu coração pulsa no ritmo do dele, toda a sua vida entra em harmonia com o seu plano eterno. Então você compreende que o verdadeiro milagre não é receber exatamente o que pedia, mas desejar o que ele já havia preparado desde o princípio. Número 11. O segredo dos corações unidos. A verdadeira intimidade com Deus não se constrói da noite para o dia, mas passo a passo, em um processo progressivo que transforma a maneira como oramos e entendemos a vida. No início, nosso relacionamento com Ele costuma girar em torno de pedir. Aproximamo-nos com pedidos, com necessidades, com súplicas, e embora isso seja válido e Deus o receba como um pai amoroso, não é o nível mais alto de relacionamento. O nível inicial é transacional. Eu peço, tu dás. Mas à medida que crescemos, avançamos para um segundo nível, confiar. Já não se trata apenas de pedir, mas de descansar no fato de que, mesmo que eu ainda não veja, Ele está agindo. E finalmente chegamos a um terceiro nível, muito mais profundo: conhecer. Aqui, a meta já não é tanto receber, mas descobrir o seu coração, ouvir os seus segredos, entender o que Ele deseja. Esse é o ponto em que a oração se torna intimidade real. Nessa intimidade genuína, os nossos desejos começam a se transformar. O que antes era egoísmo torna-se anseio pela sua glória. O que antes era impaciência torna-se descanso. É um processo natural, porque quando passamos tempo com alguém próximo, inevitavelmente absorvemos algo da sua maneira de pensar e de sentir. O mesmo acontece com Deus. Estar perto dele molda o nosso interior até que os seus desejos se tornem os nossos desejos. Já não buscamos que ele cumpra a nossa agenda, mas que a nossa vida inteira se torne cenário para a sua vontade. A oração também evolui nesse processo. No começo é um monólogo. Falamos e às vezes nem deixamos espaço para que ele responda. Mas depois se torna diálogo. Começamos a ouvir, a receber impressões, a entender o que o Espírito Santo sussurra no profundo. E com o tempo, a oração passa a ser comunhão. Já não há pressa para falar nem ansiedade para receber. Há uma alegria silenciosa em simplesmente estar com Ele. É como um casamento maduro, em que os esposos não precisam de palavras para saber o que o outro pensa ou sente, porque há uma conexão tão profunda que basta a presença para se sentirem compreendidos. Davi foi descrito como um homem segundo o coração de Deus. Não foi por ser perfeito, porque os seus erros foram evidentes e grandes, foi por sua intimidade. Davi conhecia o coração do seu Senhor. Enquanto outros viam um rei, ele via o seu pastor. Enquanto outros contavam soldados, ele contava as maravilhas de Deus. Enquanto outros temiam gigantes, ele sabia que Jeová era maior que qualquer inimigo. Essa intimidade o tornou capaz de cantar salmos de adoração em cavernas escuras, de confiar em meio a perseguições, de se humilhar em arrependimento sincero. A chave da sua vida não foi o trono, foi o coração unido ao de Deus.
pense em Enoque, de quem a Escritura diz que andou com Deus e já não apareceu, porque Deus para si o tomou. Esse nível de intimidade foi tão profundo que a sua vida inteira se tornou um testemunho de comunhão. Não se tratava do quanto havia pedido, mas do quanto havia compartilhado com o seu Criador. A intimidade o transformou até que a sua natureza foi absorvida pela eternidade. Esse é o destino final daqueles que fazem da intimidade a sua meta. Serem transformados de glória em glória pela proximidade com o Espírito Santo. Jesus mesmo expressou isso com palavras de ternura no Evangelho de João 15:15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz, o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. A amizade com Deus não é um privilégio reservado a alguns poucos superespirituais. É um presente aberto para cada filho que deseja se aproximar. Ele quer que você passe de ser alguém que pede favores para ser alguém que ouve confidências do céu. A prática que pode ajudá-lo a avançar em direção a essa intimidade é simples, mas poderosa. Transforme a sua oração de dá-me para conhece-me. Em vez de passar todo o tempo enumerando o que deseja, dedique um espaço para dizer: Senhor, mostra-me o teu coração. Quero sentir o que tu sentes. Quero pensar como tu pensas. Quero conhecer o que tu amas. Essa mudança de foco abre uma nova porta. De repente, as orações deixam de ser listas intermináveis e se tornam encontros. E nesses encontros, o seu espírito se torna mais sensível à sua voz e mais forte diante da espera. A intimidade com Deus não significa ausência de problemas nem respostas imediatas. Significa segurança em meio à incerteza, porque você sabe que aquele que sustenta a sua vida é também aquele que conhece o fim desde o princípio. Quando essa intimidade é cultivada, até mesmo a espera mais longa perde o seu peso, porque a própria presença de Deus se torna a resposta que a sua alma precisava. Não é misticismo inalcançável, é amizade profunda, disponível para você hoje. A partir dessa intimidade, você pode enfrentar qualquer demora com paz. Pode transformar cada ainda não de Deus em oportunidade para se aproximar mais. E descobre que o melhor não é que Ele lhe dê o que você pedia, mas que Ele mesmo se dê a você, enchendo cada canto do seu coração com o seu amor eterno. Porque quando os corações se unem, não há desejo maior nem satisfação mais plena do que viver no segredo da sua presença. Número 12. Fé que resiste a esperas prolongadas. A fé que resiste a esperas prolongadas não se constrói em um dia nem em um momento de emoção. É um músculo espiritual que se exercita ao longo do tempo, em meio a processos que parecem intermináveis, quando as promessas demoram mais do que esperávamos. E é aqui que muitos se sentem tentados a desistir, pensando que a demora significa esquecimento. Mas a Escritura é clara. A visão ainda é para um tempo determinado, apressa-se para o fim e não mentirá. Ainda que demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. Esse versículo não é teoria, é o mapa da perseverança. Deus nunca chega atrasado, ele chega exatamente no momento perfeito. Abraão é um testemunho vivo dessa verdade. O Senhor lhe prometeu descendência quando já era idoso, e Sara, sua esposa, estéril. Humanamente não havia esperança. No entanto, passaram 25 anos antes que Isaque nascesse. 25 anos de silêncio, de incerteza, de promessas repetidas e de noites em que talvez a dúvida batesse à porta. Mas cada ano de espera não foi perda, foi preparação. Deus estava formando em Abraão uma fé que não dependesse do visível, mas da fidelidade daquele que havia prometido. Se a promessa tivesse chegado de imediato, o testemunho teria sido mais curto, mas ao demorar, transformou-se em um monumento eterno à paciência e à fidelidade divina. Também vemos Ana, a mulher que chorava todos os anos em Siló, porque não podia ter filhos.
Seu clamor era constante, sua dor profunda, mas ela não deixou de orar. Ela não sabia quanto tempo teria que esperar, mas não permitiu que a vergonha nem as provocações de Penina a desconectassem de sua fé. E um dia, no templo, sua oração mudou de súplica para entrega. Se me deres um filho, eu o dedicarei a ti. E Deus respondeu com Samuel, um profeta que marcou gerações. Sua perseverança não trouxe apenas um filho, trouxe uma herança espiritual para todo Israel. O profeta Abacuque ouviu do Senhor que a visão se cumpriria, ainda que parecesse demorar. E essa palavra ressoa até hoje. A demora nunca invalida a promessa. Talvez você esteja em um processo que já dura anos. Talvez sinta que sua vida ficou parada enquanto outros avançam. Mas quero lhe lembrar de algo. Um carvalho leva décadas para crescer, mas uma vez firme, pode resistir séculos de tempestades. Assim, é a fé que Deus quer formar em você. Ele não está castigando você com a espera. Ele está enraizando você profundamente para que, quando chegar o prometido, nada o destrua. Olhemos para a história de José. Passaram-se 13 anos desde que foi lançado na cisterna até chegar ao palácio do Egito. 13 anos de injustiças, de prisões, de falsas acusações, de solidão. E, no entanto, cada dia fez parte da formação de um homem que saberia administrar nações e perdoar os próprios irmãos. O processo longo não anulou a promessa, ele a aperfeiçoou. O tempo de espera transformou um sonhador imaturo em um líder sábio. O mesmo Deus está fazendo com você. E aqui quero falar àqueles que já caminham há anos na fé. Vocês têm uma vantagem que às vezes os jovens não entendem. Já provaram a fidelidade de Deus em situações impossíveis. Vocês já viram como o Senhor abre caminho onde não há, como sustenta em meio às doenças, como provê quando o trabalho falta, como consola quando a solidão aperta. Esse histórico é o seu capital espiritual. Quando o desânimo quiser lhes dizer, já passou muito tempo, vocês podem responder, sim, mas também já vi demais da mão de Deus para duvidar agora. A perseverança não significa simplesmente aguentar de braços cruzados. Significa construir altares de memória, como fazia Israel. Cada vez que Deus respondia, eles levantavam uma pedra, um altar, um memorial. Você também pode fazer isso. Anote em um caderno cada milagre, cada provisão, cada oração respondida. Quando a espera se tornar longa, volte a ler e lembre-se, se ele fez uma vez, fará de novo. Essa prática simples protege o seu coração contra o desespero. E se você se sente fraco, não se condene. A perseverança não é perfeição, é resistência. Às vezes você vai chorar, às vezes vai duvidar, às vezes vai sentir que não aguenta mais. Mas nesses momentos, o Espírito Santo sussurra: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Perseverar é cair e levantar, é continuar crendo ainda que os olhos não vejam, é declarar como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Se você tem esperado por muito tempo, não pense que está atrasado no plano de Deus. Você está exatamente onde precisa estar. O relógio humano não é o relógio de Deus, e ainda que pareça que outros já avançaram e você segue no mesmo lugar, lembre-se de que a corrida não é de velocidade, é de resistência. E no fim, os que permanecem são os que recebem a coroa da vida. Com a fé fortalecida para esperas longas, você pode se levantar hoje com uma nova perspectiva. Não se desespere pelo que deseja. Deus tem algo melhor preparado e enquanto chega, Ele está trabalhando em você um caráter inabalável, uma fé firme e uma esperança que não se apaga. Porque a demora não é negação, é preparação. E quando a promessa se cumprir, não haverá dúvida de que foi a mão de Deus que a trouxe para a sua vida. Número 13. Expectativa jubilosa que transcende circunstâncias.
A esperança que Deus nos ensina em sua palavra não é um simples otimismo humano. O otimismo depende de como amanhecem as circunstâncias, se as notícias são boas ou se tudo se acomoda a nosso favor. Mas a esperança bíblica não se sustenta em probabilidades nem em estatísticas, e sim no caráter imutável de Deus. Por isso, Paulo ora em sua carta aos Romanos: o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz no crer, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15:13. A esperança não é ilusão. É uma certeza que brota de confiar no Deus que não mente e que cumpre o que promete. Quando vivemos com esperança, nossa expectativa se levanta, mesmo que ainda não tenhamos evidências. É como o amanhecer. Ainda que a noite esteja escura e não vejamos sinais de luz, sabemos que o sol inevitavelmente nascerá. Assim é a esperança em Cristo, uma luz que já está a caminho, mesmo que os olhos ainda não a percebam. Lembre-se de Noé, que construiu uma arca sem ver sequer uma nuvem de chuva no céu. Sua fé ativa se sustentou porque confiava na palavra dada, não no clima visível. Essa é a diferença entre otimismo e esperança. O otimista precisa ver sinais. Quem tem esperança age baseado no que Deus já disse. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não algumas, não as fáceis, não as que entendemos, todas. E essa certeza muda a nossa maneira de enfrentar a espera. Porque quando o visível contradiz o prometido, a esperança é a que nos faz permanecer confiantes de que Deus está movendo peças que nós não vemos. Ainda que hoje você não entenda, Ele entrelaça cada detalhe com um propósito mais alto. A esperança verdadeira não é passiva, é ativa. Não fica de braços cruzados esperando que algo aconteça, mas se prepara para a resposta que ainda não se manifestou. Se você crê que Deus abrirá uma porta de trabalho, prepare-se como se já a tivesse. Se espera por cura, comece a declarar vida e a cuidar do seu corpo como alguém que confia na restauração. Se confia que sua família conhecerá o Senhor, ore por eles, sirva com amor e haja como embaixador dessa fé. A esperança se veste de ação mesmo em meio à incerteza. E o belo é que há testemunhos que nos mostram como Deus nunca deixa suas promessas inconclusas. Abraão teve que esperar décadas para ver Isaque. José passou anos em prisões antes de governar o Egito. Israel caminhou por um deserto durante 40 anos até ver a terra prometida. Nenhum desses processos foi perda de tempo. Todos foram cenários onde Deus estava moldando, fortalecendo e mostrando sua fidelidade. Se eles puderam se sustentar com a esperança viva, você também pode. Porque o mesmo Deus que esteve com eles é o que está com você. Ter esperança não é ser ingênuo, é ser valente. É olhar a dor de frente e ainda assim escolher crer. É ouvir o silêncio de Deus e continuar confiando que Ele segue trabalhando. É receber um ainda não e responder com um continuarei esperando. A esperança se alimenta da palavra e se fortalece na oração. Quanto mais você se aproxima das promessas divinas, mais esse fogo se acende em seu interior. O inimigo quer roubar sua esperança porque sabe que um coração cheio dela não se rende. Quer que você creia que já passou tempo demais, que a promessa venceu, que Deus se esqueceu. Mas escute bem, as promessas de Deus não têm data de validade. Ele é fiel à sua palavra, ainda que os anos passem. E enquanto você pensa que está atrasado, Ele está preparando um cenário perfeito para que sua glória se revele com maior força. Se hoje você está em meio a uma espera, faça um exercício espiritual. Declare sua esperança não no que vê, mas no que crê. Tome um versículo, como o Salmo 27:14. Espera no Senhor, esforça-te e fortaleça-se o teu coração. Sim, espera no Senhor. E converta-o em sua confissão diária. Declare com sua boca que sua esperança não depende do calendário humano, mas da fidelidade divina.
A esperança bíblica é jubilosa porque sabe que o melhor está por vir. Não é uma fuga da realidade, é a força para vivê-la com confiança. Por isso, ainda que a noite seja longa, o amanhecer está garantido. Ainda que o seu coração esteja cansado, há promessa de renovação, porque Isaías 40:31 diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Com esperança renovada, você pode seguir caminhando, não com ansiedade, mas com expectativa. Porque se Deus lhe disse para não se desesperar pelo que deseja, é porque Ele tem algo melhor preparado. E enquanto esse melhor se manifesta, a esperança é a âncora que mantém sua alma firme, segura e confiante em seu amor eterno. Número 14. Curando feridas que distorcem a oração. Quando oramos a partir de um coração ferido, nossas palavras nem sempre nascem da confiança, mas do desespero. E não é que falte fé, mas muitas vezes existem feridas profundas que ainda não foram tratadas. Abandono, traições, perdas, silêncios dolorosos. Tudo isso pode nos levar a transformar a oração em um grito desesperado mais do que em um diálogo confiante com nosso Pai. Mas o Deus que nos convida a orar também nos oferece cura antes de nos confiar grandes coisas. Jesus curava os quebrantados antes de enviá-los a servir, porque entendia que um coração ferido não pode carregar o peso da missão sem antes receber restauração. Deus é especialista em corações partidos. O Salmo 147:3 diz: Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. E o profeta Isaías 61:1 anuncia que o Espírito do Senhor veio para ligar os quebrantados e proclamar liberdade aos cativos. Ou seja, antes de conceder grandes promessas, Ele quer sarar o interior. Porque uma ferida não curada pode distorcer a forma como pedimos, transformando a oração em uma exigência que busca compensar vazios emocionais mais do que alinhar-se com sua vontade. Pense assim, um médico não coloca um curativo sobre uma ferida infeccionada sem antes limpá-la, mesmo que doa. Assim também o Senhor, com ternura, mas com firmeza, toca nessas áreas que evitamos. Ele não faz isso para nos expor, mas para nos curar. E embora o processo possa doer, a liberdade que vem depois é incomparável. Reconhecer nossas feridas diante de Deus não nos torna menos espirituais, nos torna mais autênticos, porque damos permissão à sua graça para entrar em lugares onde nunca havíamos deixado ninguém entrar. A mulher com fluxo de sangue, em Lucas 8, é um exemplo vivo disso. Durante anos, ela sofreu em silêncio, buscando soluções humanas que nunca resolveram sua dor. Mas quando ousou se aproximar de Jesus e tocar a orla de seu manto, não apenas recebeu cura física, mas também restauração emocional e espiritual. Jesus a olhou e a chamou de filha, devolvendo-lhe identidade e dignidade. É isso que acontece quando levamos nossas feridas a Ele. Não apenas somos curados, mas recebemos de volta aquilo que a dor nos havia roubado. Um dos remédios mais poderosos que curam o coração é o perdão. Muitas das orações desesperadas nascem de feridas abertas causadas por outros. E enquanto essas feridas continuarem supurando ressentimento, nossas petições continuarão sendo uma mistura de dor e urgência. O perdão não minimiza o dano recebido, mas liberta o coração de carregar uma mochila que não nos pertence. Quando perdoamos, liberamos o outro da dívida e abrimos espaço para que Deus nos encha com o novo que Ele preparou. Sem perdão, o passado se torna uma âncora. Com perdão, o futuro se torna um presente. Por isso, se você percebe que suas orações saem mais de um grito do que da confiança, não se condene. Isso não significa que você seja fraco. Significa que ainda existem feridas que precisam do toque do médico divino. Ele está perto dos quebrantados, como diz o Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Você não está sozinho em seu processo.
O próprio Deus se aproxima para acompanhá-lo em sua dor e transformá-la em testemunho. Uma prática poderosa que você pode começar hoje é identificar uma ferida específica e levá-la deliberadamente à presença de Deus. Nomeie-a em oração, valide o que sentiu. Recorde-se da promessa que o cobre e descanse na companhia do Espírito Santo. Faça isso uma e outra vez, até que essa ferida deixe de ser uma ferida aberta e se torne uma cicatriz que conta uma história de redenção. Lembre-se, cicatrizes não são sinal de derrota, são marcas da cura de Deus. Com um coração em processo de cura, suas orações se tornarão mais puras, mais leves, mais confiantes. Já não sairão de um lugar de carência, mas de um lugar de segurança. E quando um coração curado ora, suas palavras se alinham à vontade de Deus com uma força inabalável. Porque onde antes havia exigência, agora há rendição. Onde antes havia medo, agora há confiança. Onde antes havia dor, agora há expectativa. Curar é um passo indispensável para receber o melhor que Deus preparou para você. Porque Ele não apenas quer lhe dar o que você deseja, Ele quer lhe dar algo melhor, mas precisa primeiro assegurar-se de que o seu coração esteja pronto para receber sem deformar. E nesse processo, você descobrirá que cada lágrima que entregou se transforma em semente de um futuro cheio de esperança. Com o coração curado, você está pronto não apenas para receber, mas para deixar um legado poderoso que fale da fidelidade de Deus em sua vida. Número 15. O testemunho que você deixará de esperança. O processo de esperar em Deus, de aprender a soltar o controle e confiar que os planos dele são melhores do que os nossos, nunca termina sendo apenas para si mesmo. Cada lágrima, cada oração em silêncio, cada não recebido com fé e cada promessa abraçada em meio à incerteza se converte em um testemunho que outros precisam ouvir. Assim como uma árvore madura não guarda sua sombra apenas para si, mas a oferece aos viajantes cansados que passam pelo caminho, a sua vida, os seus processos e as suas vitórias em Cristo se transformam em sombra e em fruto para aqueles que vêm depois de você. Paulo, em seus últimos dias, escreveu a Timóteo com um coração cheio de sabedoria adquirida ao longo de provas, prisões e esperas intermináveis. Ele não transmitiu apenas doutrinas, mas um legado vivo de fé provada. Em 2 Timóteo 1,5, Paulo recorda a fé sincera de Timóteo, que habitou primeiro em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Essa corrente de fé geracional nos mostra que o que suportamos hoje com esperança não morre conosco, mas se converte em herança espiritual para os que seguem. O que você aprende ao confiar no melhor de Deus se transforma em sementes que germinam em seus filhos, em seus netos, nas pessoas que você discipula, em seus amigos que observam como você vive a sua fé em meio à espera. O legado não consiste em transmitir teorias, mas em deixar marcas visíveis da fidelidade de Deus. Quando você compartilha como, em meio à angústia, Deus sustentou a sua alma. Como, nos silêncios divinos, você descobriu a ternura da voz dele. Como nos nãos, você entendeu que o amor dele estava lhe guardando de algo pior. Você dá a outros a força de crer que eles também podem atravessar o seu vale sem desesperar. Como diz 2 Coríntios 1,4, Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O que você recebe não é para guardar, mas para multiplicar. Ser mordomo do que Deus fez em sua vida significa usar até mesmo a sua dor transformada como remédio para outros. Há alguém neste momento que precisa ouvir que Deus sim responde, que Ele não se esquece, que o seu processo não é em vão. A sua história pode se tornar o lembrete que essa pessoa precisa para não desistir.
As suas cicatrizes, longe de envergonhá-lo, são provas de que você sobreviveu porque Deus esteve com você. E ao mostrá-las com coragem, você está dizendo ao mundo: olha, eu também passei por aí, e se Deus me levantou, Ele também vai levantar você. Deixar um legado de esperança também significa comprometer-se a orar de maneira diferente. Já não orar apenas a partir do que lhe falta, mas a partir do que você já viu de Deus, intercedendo por outros que atravessam caminhos semelhantes. Quando você transforma suas orações em um rio que também flui para os demais, a sua fé amadurece, porque você aprende que não é o centro da história, mas parte de um povo, de um corpo, de um reino. Assim, a sua vida se torna ensino vivo de como a esperança não se apaga, mas se compartilha. O compromisso hoje é claro: não guardar o seu testemunho em uma gaveta, mas entregá-lo como herança. Escolha alguém do seu círculo próximo e conte-lhe o que Deus fez em seu processo de espera. Escreva para alguém que está desanimado e presenteie-o com palavras de fé que nascem da sua própria experiência. Ore por outro que hoje está no mesmo lugar onde você esteve há anos. Esse simples ato é parte do seu legado, porque não se trata de quão grandes foram as suas batalhas, mas de quão grande foi o seu Deus nelas. O seu processo não foi inútil, nem foi apenas para você. Cada dia de espera, cada oração não respondida como você esperava, cada rendição da sua vontade foi parte de um treinamento divino que agora se converte em bênção para outros. Assim como um ancião sábio transmite à nova geração o que aprendeu na escola da vida, você é chamado a entregar o que o Espírito Santo formou em você. Não guarde o tesouro, compartilhe-o, porque a sua fé, provada no fogo, será a lâmpada que ilumina o caminho de muitos que hoje caminham na penumbra da dúvida. Depois desse percurso, você entende que a sua história já não se trata apenas de você. Trata-se do que Deus quis formar em você para que fosse instrumento de esperança em outros. Você sai desse processo com um coração transformado e com uma missão clara: viver, falar e transmitir a certeza de que Deus sempre tem algo melhor preparado e que a espera, a rendição e a confiança nos tempos dele deixam um legado eterno que nada nem ninguém poderá apagar. Hemos percorrido um caminho transformador juntos. Você aprendeu que desejar não é pecado, mas apegar-se pode desviar você do propósito divino. A espera não é castigo, e sim preparação. E o seu processo de aprender a confiar se torna testemunho que fortalece outros. Quando Jesus ensinou aos seus discípulos a orar, seja feita a tua vontade, ele não os estava convidando à resignação, mas sim à confiança. Ele estava revelando o segredo de uma vida plena, alinhar nossos desejos ao coração daquele que nos ama mais do que podemos compreender. Lembre-se, quando você aprende a desejar o que Deus deseja, descobre que Ele sempre desejou o melhor para você. O seu tempo não é demora, é perfeição. O seu não é rejeição, é proteção. O seu silêncio não é abandono, é preparação para algo que superará as suas expectativas. Vá em paz, com o coração transformado e a missão clara de ser testemunho vivo de que Deus sempre tem algo melhor preparado para aqueles que confiam nele.